Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje sobre o clássico trabalho de Walter Lippmann e a opinião pública. A ideia aqui é decodificar o fluxo de informação. Basicamente entender como a percepção humana realmente funciona, né? Essa é uma daquelas teorias fundadoras que, olha, muda completamente o jeito da gente enxergar a sociedade e aquelas notícias que bombam nas nossas telas todos os dias. Vamos mergulhar direto nisso. Por que as opiniões divergem sobre o exato mesmo fato? Pensa na frequência com que a gente vê isso acontecendo hoje em dia. Um único evento rola no mundo real, digamos um debate político transmitido ao vivo. Muitas pessoas assistem a esse mesmíssimo evento, escutam as exatas mesmas palavras, mas, no fim das contas, as conclusões e os lados que a galera defende são drasticamente opostos. Como isso é sequer possível? Bom, para entender esse fenômeno tão comum e às vezes bem frustrante, a gente precisa investigar o que acontece lá dentro da mente humana na hora de lidar com esse volume insano de informações diárias. Isso nos leva à premissa central do Lippmann, a ideia de que as pessoas constroem imagens na cabeça. A lógica por trás disso é fascinante e faz todo sentido na prática. O mundo real, objetivo, é simplesmente gigantesco, barulhento e complexo demais para ser processado de forma direta no dia a dia de qualquer pessoa. Não tem como a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ou absorver tudo na sua forma mais crua. Então, como a nossa mente sobrevive a isso tudo? Ela constrói, de forma superativa, umas representações internas, verdadeiros quadros mentais, usando só aqueles pequenos fragmentos de informação que ela consegue pescar. Nós não lidamos com o mundo todo, lidamos com as imagens que pintamos dele nas nossas próprias cabeças. Sabe, existe um verdadeiro abismo entre o mundo objetivo e a nossa mente. A realidade complexa, na sua forma bruta, tem literalmente infinitas nuances acontecendo simultaneamente. É grande demais. Para não entrar em colapso com essa avalanche de coisas, a mente cria o que ele chama de pseudo-ambiente, que é uma realidade incrivelmente simplificada. E o grande pulo do gato é o seguinte: é exatamente essa versão resumida e mastigada que acaba guiando as nossas ações, os nossos votos e as opiniões de toda a sociedade. A mente humana exige essa simplificação para a gente conseguir simplesmente operar e viver a vida. Mas olha, esse tal pseudo-ambiente não é uma mentira proposital ou uma conspiração, não. Na verdade, é mais como uma realidade paralela, construída a partir das informações que foram efetivamente recebidas e absorvidas por nós. E por que isso importa tanto assim? Porque é exatamente nesse ambiente mental que a humanidade de fato vive. Quando alguém reage com extrema raiva a uma manchete ou apoia fervorosamente uma causa qualquer, essa reação não é, a rigor, ao mundo real e objetivo, mas sim aquela versão do mundo que mora dentro da cabeça dessa pessoa. É meio doido pensar assim, né? E dentro desse pseudo-ambiente tem uma ferramenta essencial operando nos bastidores sem parar, os famosos estereótipos. É super importante notar aqui que o Lippmann não usa essa palavra só naquele sentido social negativo que a gente costuma ouvir. Ele está falando de um mecanismo psicológico fundamental. Eles são, literalmente, atalhos mentais. A grande vantagem é que ajudam a organizar os nossos pensamentos numa velocidade absurda. Quando uma informação nova chega, ela é logo encaixada em moldes que a gente já conhece. É de uma eficiência brilhante. Contudo, tem um preço. Ao simplificar as coisas usando esses atalhos, a percepção dos fatos acaba sendo inevitavelmente distorcida. A realidade perde muito dos seus detalhes em favor dessa rapidez cognitiva. Mas aí fica a dúvida, de onde vem a matéria-prima para construir esses pseudo-ambientes e moldar esses estereótipos todos? É exatamente aqui que entra o filtro da mídia. A mídia tem um papel central e totalmente insubstituível nessa engrenagem. Ela não é só um espelho passivo que reflete o mundo, de jeito nenhum. Ela realiza 3 ações muito ativas. Ela seleciona o que merece virar notícia, organiza o ângulo de como isso vai ser apresentado e, por fim, difunde. Ao atuar como essa grande curadora de conteúdo, a mídia dita de forma direta qual versão do mundo vai compor aquelas imagens nas nossas cabeças. E todo esse processo cria um fluxo muito claro de como a opinião pública se forma na prática. A jornada começa com a realidade em si, o evento bruto rolando lá fora no mundo físico. Logo em seguida, esse evento esbarra de frente no filtro da mídia, onde recortes imensos são feitos. O pouquinho que sobrevive a esse filtro encontra então os nossos estereótipos, sendo novamente moldado pelas nossas próprias limitações e atalhos cerebrais. Somente após toda essa longa jornada de edições e filtragens é que a gente alcança finalmente a opinião pública. É até assustador, mas muito revelador, ver o quanto um fato original viaja e se transforma no meio desse caminho. Pois é, e tudo isso nos obriga a encarar uma constatação bem dura.
Por causa de todo esse imenso funil de informações que acabamos de mapear, a opinião pública simplesmente não é totalmente racional e também não é um reflexo imaculado da realidade objetiva. Isso acaba quebrando aquela ilusão um pouco romântica de que as massas agem com base na razão pura. Muito pelo contrário, a opinião coletiva é inteiramente construída a partir dessas representações mediadas. Pensa só, diferentes mídias filtrando as coisas de jeitos bem variados, somadas a mentes usando atalhos distintos, é a receita certa para garantir que um único fato gere percepções de mundo completamente desencontradas. E para fechar nossa análise, tudo isso deixa uma provocação final que não quer calar. Se as nossas opiniões são tão mediadas assim, até que ponto elas são realmente nossas? Pensa bem, hein? Se as imagens que a gente carrega na mente foram pré-selecionadas por redações ou algoritmos de fora e depois foram empacotadas pelos nossos próprios atalhos cerebrais automatizados, onde é que fica a originalidade daquilo que a gente pensa? Questionar ativamente as raízes daquilo em que a gente acredita é, com toda certeza, a ferramenta mais poderosa que qualquer pessoa pode ter no mundo moderno. Fica aí o convite. Vamos continuar questionando os filtros.